Parafraseando o ex-presidente Lula, nunca na história desse país se viu movimentos sociais com uma estratificação como os movimentos que estão nas ruas nesse instante. Temos crianças, jovens, homens, mulheres, estudantes, pretos, brancos, pobres e ricos, o que revela uma insatisfação generalizada da sociedade brasileira. Os resultados desses movimentos, que ainda persistem e deverão persistir nas ruas, já se começam a se fazer notar a partir do acordar do governo, de um lado, e, acreditem, do Congresso, do outro. Se não, vejamos, na semana que passou, a presidente Dilma começou a sua semana reunindo os governadores e os prefeitos das grandes capitais e anunciou, dentre outras coisas, um Programa Nacional de Mobilidade Urbana, 100% dos royalties para a educação, constituinte para que se promova as mudanças no Brasil e tantas outras. O Congresso nem esperou. A discussão está nas ruas, quando se deve ou não fazer plebiscito para um constituinte específico, e o Congresso já aprovou 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Não deu os 100% para a educação, mas já aprovou. E acreditem, Renan Calheiros apresentou no Senado projeto de emenda para que se possa garantir transporte público gratuito para todos os estudantes. É para discutirmos os vários ângulos dessas movimentações todas que ainda vão continuar pelas ruas do Brasil. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos os vários aspectos desses movimentos, nós temos hoje as participações dos nossos convidados e colaboradores. De um lado, o professor Dimas Oliveira, que é advogado, cientista político, o também professor e cientista político Francisco Moreira, que nos ajuda aqui a fazer o programa, o também professor, advogado, dispensa maiores apresentações, diretor da Faculdade de Direito, o doutor Cândido Albuquerque. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, nós não poderíamos deixar de continuar a discussão sobre os movimentos sociais. Discutimos no programa da semana que passou, vamos discutir nessa semana e vamos continuar discutindo enquanto o movimento continuar nas ruas. E hoje nós vamos aqui abordar aspectos desses movimentos que nós não tínhamos abordado no programa passado, como, por exemplo, a reação imediata do governo, né, e do próprio Congresso Nacional. E o mais incrível é que o Congresso Nacional tenha tão rapidamente começado a dar os primeiros passos de que é preciso se legislar em favor das questões sociais e não se legislar em interesses corporativos, como quase sempre acontece, né? Eu queria começar exatamente colocando esse aspecto desse movimento, a reação, tanto do governo quanto do Congresso Nacional. Professor Moreira, qual é, da sua perspectiva como cientista político, fica mais uma vez, portanto, ratificado que país com a tradição como o Brasil não muda sem que a sociedade assuma o protagonismo da história?
Eu acho que sociedade nenhuma, né? Acho que toda forma de mudança que ocorre, principalmente mudanças que têm uma certa radicalidade, ela é produto da sociedade. A sociedade é o móvel disso, né? Os caminhos é que podem ser diferenciados, né? E essa forma como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, realmente é uma... ninguém tem uma tradição, né, de você ter as pessoas na rua pressionando, né? Muito pelo contrário, né? Sempre se cobrava muito que a sociedade brasileira tinha uma certa posição meio amorfa em relação à questão da política, né? E mais recentemente se cobrava muito dos jovens uma posição justamente nesse sentido, porque os jovens tinham como que se desligado totalmente, né? Mas os jovens não participavam mais efetivamente da cena política no Brasil. E agora você vê esses jovens na rua cobrando mudança, cobrando mudanças efetivas na política nacional, né? Questões que reiteradamente se via na mídia, né? Mas que não eram tocadas, ou era como se passassem brancas nuvens, principalmente pelo Congresso Nacional, pelo governo de uma maneira geral, pelos governos de uma maneira geral. Agora eles resolveram que é preciso tomar uma atitude, né? E dar uma resposta a essa forma eficaz de se fazer política, que é ir para as ruas, né? Então, é uma coisa nova, né? Não dá para você... às vezes você tem até uma certa dificuldade, quer dizer, o que você entende? O que você entende é a existência de um processo de uma série de anseios da população, de uma maneira geral, que estavam reprimidos, né? E que foi como se rompesse uma porteira e essas pessoas colocassem todas essas angústias, essas necessidades para fora, né? Eu acho que ainda falta algumas coisas que você possa dizer, né? Há um projeto da parte, né? Alguém que vá organizar isso, porque ainda tem muitas cobranças, né? Mas falta elementos. A questão da saúde, da educação, da corrupção, elas de certa forma já faziam parte, né, desse cotidiano, só que agora o governo resolveu tomar uma posição. Cândido Albuquerque, aliás, eu falei que o senador Renan Calheiros apresentou proposta para que isente, para que tarifa zero de transporte para os estudantes. Na verdade, o movimento pede tarifa zero de transporte de um modo geral, mas o Senado fez uma outra coisa bem mais rápida, que aprovou na semana que passou, transformando o crime de corrupção em crime hediondo, portanto inafiançável, né? E é de se imaginar, porque só agora, porque foi uma proposta da presidente Dilma, inclusive nos 5 pontos que ela lançou na semana que passou, e esse projeto já dormitava lá no Senado, sei lá, pelo menos uma década. Doutor Cândido, da sua perspectiva, isso é consciência política da sociedade brasileira, o movimento, ou é o atestado de falência do governo e do Congresso no atender às demandas sociais? Eu acho, Arnaldo, que nós temos que ver 2 cenários que são bem distintos. A reação do governo e do Congresso Nacional e as manifestações. São cenários distintos, um decorre do outro, claro. O primeiro é por que o povo foi para a rua. O povo foi para a rua, e aí você disse bem, tem todos os segmentos sociais que estão insatisfeitos. Porque a sociedade está insatisfeita com o que está vendo aí em termos de governo. E em termos de governo, nós estamos falando aqui de governo estadual, governo municipal e principalmente o governo federal. Veja você o seguinte, corrupção no Brasil sempre existiu, no mundo inteiro existe, em maior ou menor, quantidade. Ocorre aqui no Brasil, ultimamente, ocorreram 2 fenômenos que foram muito graves. Primeiro, a relativização da ética. Ninguém sabe mais o que é ético e o que não é. Se aparelha o Estado abertamente
pessoas sem nenhuma qualificação ética assumem postos absolutamente importantes, como é o caso do Renan Calheiros. Renan Calheiros, há pouco tempo, saiu da presidência do Senado porque estava sendo acusado de manter um amante com dinheiro de uma empreiteira. E muito pouco tempo depois ele volta a assumir o mesmo Senado. A outra coisa, que é, além dessa relativização que é ruim, nós tivemos a banalização da corrupção. Quer dizer, porque eternamente se roubou, eternamente cometeu corrupção no Brasil. E eu acho que no mundo, em maior ou menor quantidade, intensidade, mas existe. Agora, banalizá-la foi a primeira vez que se fez. Eu não conheço nenhuma história no mundo em que se tenha banalizado. Vocês lembram que há pouco tempo, quando o Lula era presidente, ele disse, não, o Caixa 2 é normal. Ele não podia nunca ter dito aquilo. Porque naquele momento ali, ele banalizou a corrupção. E aí, o que acontece? Vocês acham que não? Dentre as pautas das reivindicações que nós tínhamos aí, nós tínhamos a pedida, inclusive, a saída do Renan Calheiros da presidência do Senado, porque é muito grave. Há muito pouco tempo teve um problema grave. Quantos ministros da Dilma já foram defenestrados dos cargos por problemas de corrupção? Então, o povo não acreditou. Mas qual foi o confronto que houve aí com o povo? É que nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança, mas gastamos 1 bilhão para fazer um estádio em Brasília. Padrão FIFA. Então, esse confronto foi demais, foi um pouco demais, porque se pregou a vida inteira que era preciso mudar, fazer um governo popular, e aí muda-se, sai-se do PSDB para o PT e não muda nada do ponto de vista da sensibilidade social, absolutamente nada. Por quê que eu estou dizendo nada? É que não melhorou a situação da população? Melhorou, desde o plano real que a população melhorou economicamente. Quer dizer, quando introduziu o plano real, nós tivemos essa estabilidade econômica melhorou, o governo Fernando Henrique Cardoso melhorou com o Bolsa Escola, etc. O governo Lula também avançou, mas, paralelamente, nós tínhamos uma situação absolutamente desesperadora no que diz respeito à educação, saúde e segurança. Eu estou falando de 3 pontos aqui que são emblemáticos, que é o que se vê nas passeatas. Então, na verdade, eu acho que nós chegamos ao fundo do poço. Agora, aí vem o perigo, Arnaldo. Qual é o perigo? É que não é justo que o Congresso legisle sob pressão. Olha a brincadeira. De quem foi a proposta para transformar o crime de corrupção em crime hediondo? Que eu acho que não é a solução. O que se quer, veja bem, essa semana passada, o New York Times, em Nova York, fez uma relação, dizendo o seguinte, lembra do impeachment do Collor? Foi sob pressão, foi feito rapidamente. O do Nixon também. Ao mensalão, 8 anos para julgar. Quer dizer, se você for procurar as respostas do Estado para a saúde, a educação, a própria justiça, elas não ocorreram. Então o povo não aguentou mais. Quer dizer, explodiu, a pressão foi tão grande que espontaneamente o povo foi para a rua e deu uma mensagem. O único medo que eu tenho, só para concluir, o único medo que eu tenho é que eu não gosto de quando o Congresso Nacional está legislando sob pressão. Dimas Oliveira, no passado, não muito distante, você foi um militante estudantil, foi vice-presidente nacional da UNE. Historicamente, você tem uma vida voltada para os movimentos de esquerda no Brasil e participou de muitas mobilizações como essa. Mas, como eu disse na abertura do programa, parafraseando o presidente Lula, nunca na história deste país se teve um movimento tão abrangente, assim, composto pelas massas, como somos aqui no Brasil, né? Qual é a sua percepção desses movimentos, nesse instante, a partir dos primeiros resultados práticos, chamemos assim? Porque não esqueçamos, embora esteja apenas no campo das ideias, mas anunciar 50 bilhões de reais para um programa de mobilização, de mobilidade urbana no Brasil, isso é algo inédito, não é? Isso significa... E a população, por outro lado, ir às ruas e dizer assim, não, nós não queremos trem-bala, nós queremos que haja transporte de qualidade nos estados. Essa é uma percepção da sociedade bem diferente. Você viu no Rio de Janeiro, numa dos movimentos da favela, que disse, eu não quero teleférico, né, na Rocinha,
Eu quero que tire o esgoto que corra a céu aberto na minha rua para minha filha não pisar na lama. Olha o nível de consciência das reivindicações coletivas nesse instante. E são pontos importantes a ser observados, né? Eu acho que as pessoas não querem mais tanto espetáculo. Diferentemente da Europa, as pessoas estão indo às ruas, tendo conquistado, como o próprio Cândido disse, e o professor também, várias conquistas sociais nos últimos 20 anos. Desde do plano cruzado, da estabilização da economia e com o acesso de uma camada expressiva da população ao consumo. Apesar da sociologia barata, geralmente, que vem, a maioria das vezes, da esquerda, de que as pessoas mudaram de classe social porque, com base no consumo, como se um escravo passasse do angu para o queijo e deixasse de ser escravo. Quer dizer, a percepção do povo brasileiro é essencialmente uma percepção de maior participação. As pessoas querem participar. Por isso que não existia tanto um foco nas mobilizações. Existia uma miscelânea de pedidos. Na realidade, o que as pessoas colocaram em xeque foi a própria representação. Tanto que, quando, na realidade, o Congresso Nacional, como o Cândido diz, eu concordo, quer dar uma resposta, na realidade, ele revela todo o cinismo dessa representação. Quer dizer, sempre querendo dirigir os movimentos sociais. Se de um lado eu dirijo não trabalhando, e trabalhando simplesmente para os interesses inconfessos, num segundo momento, para dar uma resposta a essa massa sem rosto, eu quero trabalhar demais, sempre dentro da minha lógica. O que eu não quero é que você efetivamente participe de maneira efetiva das decisões nacionais. E a questão da corrupção é verdadeira, mas, por exemplo, você não viu um movimento dirigido a Dilma, ou mesmo dirigido contra o Renan. É um movimento dirigido àquilo que eles representam. Ninguém tolera mais esse tipo de representatividade fácil. É muito interessante a dificuldade até de se usar um megafone. Na minha época se usava um megafone. Na minha época a UNE dirigia, as entidades estudantis dirigiam. Onde é que estão essas entidades? Muitas delas foram sequestradas pelos cargos públicos dos governos que estão aí. Federal, os sindicalistas estão todos com cargo comissionado. Os dirigentes de entidades estudantis estão todos com cargo comissionado. Mas, independentemente deles, as pessoas foram às ruas, com interesses diversos. O que as pessoas querem dizer é que ninguém me compra por um dia de terceira, ou smartphones que são prodigalizados agora para a juventude da periferia, ninguém compra o meu silêncio. O problema não é a contabilidade simples, porque se criou um Castelão ou um Maracanã, é mais. As pessoas começam a entender que quando interessa ao capital, quando interessa às empresas e ao governo, as ruas antes escuras são rasgadas e iluminadas de um dia para o outro. Os estádios viram verdadeiras peças reluzentes. Quando interessa a meia dúzia de empreiteiras, enquanto que as pessoas estão na sua periferia com luzes inexistentes, com estradas esburacadas. Então isso, do meu ponto de vista, foi extraordinário. O que as pessoas querem dizer é muito mais que isso. Nós não queremos ter uma representação que, na realidade, nos coloque de joelhos. As pessoas querem dizer efetivamente para que vier, o que é que eu quero. Eu não quero simplesmente uma representação, tanto que grande parte dos que estão na rua foram que votaram em branco e nulo. Muita gente que votou branco e nulo está hoje no meio das ruas, exigindo uma maior participação. Tanto que os políticos estão tontos, porque, acostumados com os velhos paradigmas, quem é a liderança? Quem são as lideranças? A experiência do passe livre começa em Santa Catarina, com anarquistas, com trotskistas, no 2000 mais ou menos. A experiência de Salvador é diferente, porque em Salvador o pessoal trancou a rua. Aí eles viram, rapaz, quer dizer que a gente tem que ter uma atividade para chamar a atenção. Um grupo de jovens em Salvador trancaram a rua. Foi um problema sério para a cidade, mas pela primeira vez eles foram recebidos. Só que como eles não tinham lideranças tradicionais, quem sentou foi a UNE. E quando a UNE sentou, traiu o movimento. Fez um acordo sem diminuição de passagem de ônibus. Aí eles aprenderam, agora os movimentos terão que existir independentemente da mediação dos partidos e dessas entidades instrumentalizadas. E aí a coisa começou a surgir em São Paulo e deu no que deu. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e eu queria deixar para que nós voltemos no segundo bloco refletindo sobre o seguinte. Não obstante todas essas reivindicações legítimas, mas não se pode negar as conquistas que o Brasil vem obtendo nos últimos 20 anos. Tanto é que se mexeu na estrutura da sociedade, que antes era em forma de pirâmide e agora é um losango, né? Olha, crédito fácil e barato para se comprar de carro a casa própria. Qual foi sempre os dois grandes sonhos do brasileiro? Comprar sua casa para morar e comprar seu carro.
Isso hoje, grande parte conseguiu isso. Eu nem vou falar na linha branca, não. Isso é normal, isso é no dia a dia. Fogão, geladeira e televisão. Tá? Emprego com carteira assinada, emprego formal crescente. Isso é fato. Quase pleno emprego. Isso deu, então, uma falsa sensação de que tudo ia muito bem. De um lado, acomodou o brasileiro e, do outro lado, fez o governo triunfar, achando que estava tudo ok. Quando voltarmos no próximo bloco, nós vamos discutir esse aspecto. Um instante só. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje, sequenciando a discussão sobre os movimentos sociais que estão aí nas ruas e certamente vão continuar, e é bom que continuem, do meu ponto de vista, para que as conquistas possam avançar ainda mais. A propósito, eu quero aqui fazer um registro com muito gosto, como diriam os portugueses. A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, nesta segunda-feira, dia 1º, promove a partir das 20 horas, no auditório da FIEC, ali na Barão de Stuart, uma discussão sobre este assunto, ou seja, o público, várias personalidades do mundo acadêmico, do mundo empresarial, das letras, do mundo intelectual, estarão lá para dar sua opinião, colaborar, mas o público em geral é convidado a ir lá, inclusive se manifestar sobre, aí sim, ajudar a entender esse momento. Eu quero aqui parabenizar o presidente da academia, nosso colega aqui de discussão, o professor Rui Martinho, e o Reginaldo Vasconcelos, pela iniciativa. Acho que entidades intelectuais devem se ocupar realmente dessas questões. Mas, professores, eu queria colocar aqui, porque é uma coisa que eu ouvi das ruas. Quando eu ouço uma frase numa entrevista, uma resposta como daquele trabalhador lá daquela favela do Rio de Janeiro, quando ele disse: eu não quero teleférico na minha rua. Então ele remete o quê? Ele remete ao cenário turístico, né, para se visitar uma favela indo de teleférico. Eu quero que se tire o esgoto que corre a céu aberto da minha rua para que a minha filha não adoeça ao pisar naquela água contaminada, aquela água fétida. Rapaz, isso é de uma grandeza, isso é de uma consciência que me remete a pensar, se não somos capazes de fazer a revolução, façamos as reformas. As reformas são essas, é tirar o lixo e a água servida que corre na porta das pessoas e que tantas doenças, quer dizer, provoca, né, das crianças sobretudo. Professor Moreira, emprego se conquistou, continua, formal, crescente. Crédito fácil e barato para se comprar, para se realizar os dois grandes sonhos do brasileiro, a casa própria e o seu carro, né? Que mais? Conquistas, universalização da educação, inclusive de nível superior, financiamento para isto. Ora, isso deu-se a impressão de que tudo ia muito bem e que essa população estava absolutamente satisfeita com essas conquistas. O governo, por outro lado, acreditou plenamente nisso, que não se voltou para as questões estruturais, né? Que fenômeno é esse, professor Moreira? Eu acho que ninguém tem... Isso é consciência política? Isso é a negação da representação política que o professor Dimas aludiu ainda há pouco? Com certeza. Isso aí eu acho que é o ponto central de toda essa discussão, passa justamente pela questão da falência da representação. Ou seja, o modelo representativo brasileiro há muito que ele faliu, não é de agora, não é? Agora, eu acho que tem alguns elementos que a gente não conseguiu ainda, vamos dizer, conhecer, ter o domínio sobre quais são os fatores que levaram a esse processo, né? Tem elementos que você não tem ainda o controle sobre ele, porque, olha, você, como você mesmo levantou, você tem uma série de aspectos que são positivos, né? Quer dizer, na medida em que você melhora de condições, há uma tendência também de você aumentar a sua demanda. Então, quando eu digo assim, a educação melhorou, a educação ela foi melhor distribuída, né? Você aumentou o número de universidades
públicas, né? O acesso à educação, de uma maneira, mesmo na educação privada, você ampliou esse acesso. Agora, em que bases isso está sendo feito? Por que a população não aceita que só isso, ela quer mais? O que mudou, né? Aumentou essa consciência política, consciência dos problemas, ter o domínio, por exemplo, essa questão dos estádios, ela foi um elemento importante na tomada de decisão dessa população, porque eles passaram a comparar, né? Por que você gasto um bilhão, sei lá, com um estádio, certo? Que provavelmente nem jogos vai ter, que é o caso específico do estádio de Brasília, e falta dinheiro para pagar o professor. Por que o salário dos professores se diz que a escola não presta porque o professor não está recebendo adequadamente? Então, quer dizer, o que aconteceu foi que essa população começou a ter elementos para poder comparar, para poder dizer, olha, o que está ocorrendo, né, é uma distorção de valores morais, valores éticos. Então, agora tem uma questão que é interessante, né? Parecia, à primeira vista, que todos os problemas brasileiros se resumiam à violência nas ruas. Então, de uma hora para outra, isso desapareceu. Não faz parte, por exemplo, das questões levantadas pela população, a questão da violência. Não, eu acho que faz. Eu acho que faz, Moreira. Mas não está, mas não como Não, bandeira pede, de pede. luta. Não vi ainda. Não é possível que a população brasileira hoje, diante do caos que é a segurança pública nacional, ela se manifeste. Claro que ela se manifesta. Mas O grande problema é que eu penso é o seguinte, o povo parou de dizer o seguinte, parem de me enganar. Nós melhoramos realmente. Hoje tem mais emprego, as pessoas têm acesso aos bens de consumo, etc., mas a corrupção continua tomando conta desse país. Quer dizer, nós estamos gastando aqui. Havia uma previsão para a construção de estádio, infraestrutura, de 5 bilhões. Gastaram 7 bilhões. Quer dizer, nós estamos falando de 2 bilhões que não está explicado. Perfeito. Então, a sociedade simplesmente não aceita mais, só para concluir, a corrupção. Essa foi a grande questão. É que como esse movimento não tem líder, o Congresso fez um jogo aí. A Dilma conseguiu dar uma confundida no meio de campo, quando ela falou na Constituinte exclusiva, aí confundiu, os formadores de opinião se desviaram a questão para discutir se podia fazer uma Constituinte exclusiva, agora a discussão se é plebiscito, se é referendo e tal. Mas a insatisfação é porque nós gastamos muito dinheiro para fazer estádio e sequer o entorno foi feito, ou a obra de entorno foi feita. Quer dizer, essa é a questão, é isso que o povo não aceita mais. Como é que se gasta tanto dinheiro? Você já foi a qualquer hospital público brasileiro? As pessoas são atendidas no corredor, porque não tem leito. Público, não, é no privado também. Não, mas no privado quem tem... Não, Moreira, não vem por aí nada, não, Moreira. A saúde no Brasil está falida, faz muito tempo. Para quem não tem dinheiro. Não. Para quem tem dinheiro. Amigo, olha, o hospital Albert Einstein, o Hospital do Coração, enfim, para quem tem, o Sírio-Libanês, para quem tem dinheiro, nós temos, Moreira, saúde de primeiro mundo. Agora, a questão, vá no Hospital Geral de Fortaleza, vá no Hospital Geral de Salvador, vá no Hospital Geral de Belo Horizonte, lá as pessoas estão no corredor, mas teve dinheiro para gastar 1 bilhão para fazer. E sem transparência. Eu acho, historicamente se disse, com razão, que o Brasil é perdulário, né? Portanto, gastador e gasta muito mal. Esse é o problema. Então, quer dizer, as pessoas quiserem então dizer, vamos inverter agora essa lógica. E transparência. Eu acho que está para além dessas questões, eu acho que o buraco é mais embaixo. Na realidade, quando você fala em corrupção, nessas questões todas, você ainda fica no paradigma de que a população foi pedir ao Estado, pedir aos governantes uma dimensão mais ética. E isso aí é só um elemento dessa discussão. Eu acho que a coisa é muito mais complexa que isso. Pela primeira vez no mundo, a internet e a comunicação em massa levou modificações substanciais no próprio capital, nas próprias empresas. Você não pode pensar hoje uma empresa que não entenda profundamente como se recolocar no mundo com base nas novas informações. Achar que esse fenômeno iria ficar preso à iniciativa privada, ao capital,
de maneira objetiva, era a ingenuidade. Hoje as pessoas se comunicam de maneira rápida, de maneira célere. Os pequenos grupos que existiam nunca tiveram tanta capacidade de se juntar. Grupos que existem de maneira autônoma, com interesses específicos, e que de repente encontraram meios de se juntar no que diz respeito a elementos mais gerais. E diferente da Europa, nós temos aqui realmente grandes avanços sociais. Então por que as pessoas estão indo às ruas, apesar dos pesares? Porque não somos uma Europa, somos um país pobre, um país com dificuldades. Mas mesmo assim as pessoas foram às ruas. O que na realidade as pessoas estão colocando em xeque é que nada disto vale, ou nada disto compra o meu silêncio, ou nada disso significa algo objetivo, que eu fique em casa sem querer me manifestar. O que eu não aceito, por exemplo, é que a minha vida seja tratada por uma minoria que se ergue diante da sociedade, seja um gestor público, seja um congressista, sem que eu me manifeste. O grito das ruas é fundamentalmente o chamamento de que nós queremos definir, nós queremos discutir. E as pessoas começaram a se assustar. E que nós também não estamos satisfeitos, aquilo que o Arnaldo colocou no começo. Quer dizer, a sociedade diz o seguinte, olha, não basta nos dar casa, comida, Isso, linha branca. isso. Nós queremos ética no trato da coisa Isso. pública. E mais, nós queremos definir coisas mais urgentes, por exemplo. Cedo ou tarde, eles estavam discutindo, alguns diziam, ninguém pode dar tarifa zero, porque senão é fazer com que o justo, aquele que pode pagar, deixe de pagar. Se fosse assim, você fecharia as universidades públicas e gratuitas. Quer dizer, quando você vê o Haddad, de maneira atabalhoada, ou Alckmin, ou a Dilma, querendo dar respostas, representa ainda o reflexo da não compreensão, porque para eles não há possibilidade do povo discutir representatividade. Porque eles acham que o povo, como sempre, vai pedir mais comida, mais pão, melhores hospitais. Ô, Dimas, o que estão discutindo é a lógica disso tudo. aqui, Dimas. E em 2014, Arnaldo, nós vamos ter uma eleição, Moreira. Será que esse movimento da rua será refletido nas urnas? Porque essa é a grande preocupação que eu tenho hoje. Porque se tudo isso que está acontecendo hoje não for refletido nas urnas de 2014, não adiantou de nada. Esse movimento não representou nada. Esse movimento, para mim, ele só faz sentido se em 2014 esses notórios corruptos não voltem a ser reeleitos. Quer dizer, nós estamos falando, assim, em todo município, Brasil afora, tem aquele vereadorzinho que a gente sabe que é sem vergonha e tal, mas consegue se reeleger no clientelismo. Tem o deputado que você sabe que ele só trabalha para se reeleger, tudo que ele faz é pensando no novo mandato, o deputado federal, o senador, o governador. Isso vai se refletir, porque se isso não acontecer, Moreira, para mim esse movimento não aconteceu nada. Ele não deixou nenhuma mensagem pedagógica. Não, mas aí é diferente. Por quê? Não. Muitos desses... ao contrário, eu acho que, inclusive, e tem uma certa razão que você fala, mas grande parte desse movimento, muitas pessoas que se manifestaram nas ruas, não vão ser necessárias, não vão encontrar, até pelo que está sendo desenvolvido nas ruas, necessariamente um representante, ou alguém que eles considerem que seja o porta-voz. Mas isso não vai despertar para que algumas pessoas, acreditando nessa tomada de consciência, pessoas que jamais pensaram em se candidatar, resolvam se candidatar para qualificar? Não, nesse ponto... Mas é isso que eu estou discutindo. Eu concordo. Não é só questão do voto, claro. não é só quem vota, é eu quem vai acho, ser votado. eu acho que daqui... Eu acho que criou uma expectativa, me permita, criou uma expectativa diferente. Pela primeira vez, um movimento espontâneo pediu ética, pediu representação séria. Eu acho que daqui para lá acontecerá isso. É muito pouco mas tempo para o meu tempo. Até porque o próprio movimento se incumbiu de não facilitar a criação de lideranças com base nele mesmo. É como se disséssemos, o que nós queremos não é tanta modificação das direções. O que nós queremos não é tanta modificação dos partidos ou dos nossos representantes. Na realidade, o que nós estamos discutindo é essa representação, são esses partidos e essa forma de comunicação. A postura. Sim, a postura. Mas estão reclamando isso também. Quer dizer, pois é, aí, porque veja bem, se você não tem como desiderato a criação de novas lideranças, ou se você tem isso como perspectiva, elas teriam que nascer obrigatoriamente desse movimento. E esse próprio movimento é refratário a quem quer surfar na onda, até para se construir como novidade. Essa que você vê vai ser uma contradição entre lideranças que não surgiram e em surgindo também não tem muito interesse em ir para o Congresso Nacional, e você vai ter o quê? Um divórcio
entre a expectativa criada pelos movimentos sociais e a inexistência ou vácuo dessas Mas eu lideranças não sei se vai que criar, não foi Dilma. constituídas. E, assim, o que o movimento não permitiu é que aparecessem líderes carismáticos que aproveitam para surfar Isso, naquela. isso, não permitiu. Mas houve um despertar, obviamente. Não, existem haverá um lideranças despertar concretas. para lideranças que não estão aparecendo, não estão surfando, para usar o seu termo, na onda desses movimentos sociais, mas que nelas foi despertados. Bom, agora apareceu o momento para que eu me candidate, agora apareceu o momento para que eu chame fulano de tal, que é meu amigo. Inclusive, e Marina incentive Silva, na esse questão da camarada, rede, fala sobre isso. As Incentive candidaturas ao avulsas. meu amigo para que ele se candidate. Quer dizer, e do outro É a lado, há um candidatura movimento avulsa do também. governo para impedir a criação de pequenos partidos. Porque, veja bem, até um mês atrás, a reeleição da Dilma era quase certa. Hoje já não é mais. Hoje está em discussão. Hoje já não é mais a mesma coisa. Temor pela Pode criação surgir- da rede da Marinha. essa aí. Pronto, exatamente. Então, nós temos um movimento. Porque, veja bem, Arnaldo, esse movimento, o start dele, a espoleta dele, se deu nos gastos da Copa. Os gastos da Copa, porque já tinha um mal-estar e tal. O que conseguiu criar rede, criar a teia, para no Brasil inteiro as pessoas irem para a rua, foi porque as pessoas perguntaram, peraí, por que o padrão FIFA para o estádio e nós não temos o padrão FIFA na educação, nós não temos o padrão FIFA na saúde e na segurança pública? A segurança é boa, uma seleção para transitar do hotel para o Castelão, viram uma verdadeira operação de guerra, helicóptero acompanha, 20 batedores, 30 batedores Impressionante. e tal. Porque esse padrão, aquele padrão ofendeu. Nós somos capazes de fazer. E o que fica- Nós não estamos fazendo porque nós não estamos sabendo cobrar. E o que fica mais evidenciado é que esse mistério da mercadoria não é como se vende um aprisionamento das mentes de maneira tão fácil. Não é porque eu dou um smartphone, uma camisa de grife chinesa, ou, na realidade, alguma possibilidade a mais dos jovens da periferia de terem acesso ao consumo, que é os calos. Quer dizer, essa ilusão de que o consumo poderia fazer com Mas que as você não pessoas acha ficassem caladas. Você não acha que está muito cedo para fazer esse tipo de afirmação, não? Ao contrário. Eu Esse é acho- o momento. Essa eu geração acho, por nunca teve exemplo, tanto. Isso é uma questão de como as coisas vão se encaminhar, porque eu acho que você não tem elementos aí para dizer que alguém não vai se apropriar disso, você não tem elementos aí para dizer, olha, o fulano de tal vai surfar em cima. É uma disse que tendência eu normal não do movimento, que vai não, haver mas tentativa. eu concordo, mas esse é o Sim, segundo movimento. Não, se o Quem vai movimento aproveitar se você ou já não, tem depende. elementos para afirmar. Você diz que eu não esse Vai ser concordo mais com fácil. Moreira. Está aqui eu concordo Vai com ser Moreira. mais, Vamos ter vai ser calma. mais certo. difícil. Os meios de comunicação, penso que o Moreira está certo. Eu penso que o Moreira está certo. Vou lhe dizer por quê. Nós temos um meio de comunicação hoje que independe dos meios formais, que são as redes sociais. Isso trará um reflexo, ainda que, do seu ponto de vista retardado, eu acho que não é normal, como Moreira, eu acho que ainda haverá uma reflexão sobre o que aconteceu. Isso vai passar. A Copa das Confederações estará finalizada, a Copa da Confederação, domingo que vem, e ficará um rescaldo, que é uma Mas é necessidade de reflexão. De uma reflexão O Brasil sobre não o que será o mesmo aconteceu. depois dessas De movimentações. jeito nenhum. Os Concordo próprios com você. políticos, para Mas- jogarem alguma coisa na rua. Agora, o que vai dar isso, Sim, ninguém pode ter um Sim, exercício de mas eu estou futurologia. dizendo aqui, isso abriu um espaço para uma discussão da ética na política, agora a partir de uma insatisfação, que é um dado concreto. Bom, nós temos um dado concreto, que é uma insatisfação popular. E isso, ao contrário do que você pensa, eu concordo com o Moreira, eu acho que isso trará um reflexo. Entretanto, a eleição de 14 está muito próxima, mas não se fará política da mesma forma. E veja você, olha o que o Renan Calheiro fez, a proposta de mudar o crime de corrupção para crime hediondo, que eu sou contra, eu acho que tem que Não punir. resolve nada. Basta punir. O que não pode é o cara não estar punindo. Agora botar um deputado, a Polícia Federal está atrás de um deputado que desvia dinheiro na Se foi Assembleia. proposta Não. dele, é prova que Dona não Adão, tem. deixa eu Não está fazer- acreditando. Deixa eu não tá fazer um levando a sério. intervalo aqui, mas deixando no ar um outro assunto para a gente refletir no segundo bloco. Veja bem, na medida em que os movimentos têm como consequência imediata uma resposta, tanto do lado do governo quanto do lado do Congresso, está vendo aí, aprova-se, transforma o crime de corrupção em crime hediondo e outras propostas mais que estão aí tramitando e que já serão aprovadas. Rejeita-se a PEC dava como certa ser aprovada e foi rejeitada flagrorosamente
só por conta dos movimentos. A população não entende. São que é respostas, esse direito, né? Vamos dizer. Entendia isso. são respostas que esse mesmo grupo aí, aético, que esse mesmo grupo clientelista está dando à população. Isso não vai fazer com que a população se sinta satisfeita? Mas, em resumo, tudo vai se resumir numa questão, o marco regulatório. Aí é onde entra a chamada reforma política, que entrou em discussão agora. Se por plebiscito ou se por referendo essas reformas. Porque você, para reformar, fazer uma reforma política, você faz através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não necessariamente com uma constituinte específica. Até porque, segundo os juristas, não há constituinte específica. Né? Não tem, a constituinte tem que ser com amplos poderes. Agora, por que o Congresso então nunca fez essa reforma política? Simples. O legislador não vai legislar contra seus próprios interesses. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados e colaboradores, Dimas Oliveira, Cândido Albuquerque e Francisco Moreira. Estamos discutindo, evidente que aprofundando esse fenômeno, quer dizer, dos movimentos sociais nas ruas em favor de um outro Brasil. Eu diria que o Brasil... que os movimentos já produziram os primeiros efeitos positivos, o Brasil já começou a mudar a partir desses movimentos, ainda que timidamente, é preciso aprofundar. Mas tudo que os senhores falaram, me parece que obrigatoriamente só terá o resultado que se espera, como a mudança na ética, na política, como a forma de se fazer, como a representação, se o marco regulatório for definido. O que é que eu chamo de marco regulatório? A reforma política. Né? E a discussão nesse instante é se por plebiscito ou se por referendo. Ora, o que seria o referendo? Necessariamente terá que ser de uma forma binária. Você prefere isso ou isto? Né? Por exemplo, você prefere financiamento público de campanha ou você prefere continue como está? Você prefere voto distrital misto ou voto proporcional? Você prefere voto distrital misto e proporcional? Ou seja, e aí as pessoas vão dizer... Eles vão abrir cursinhos, né, em toda a cidade para esclarecer isso, né? Para ensinar o que é isso. Abrir um cursinho é dinheiro. Então, essa é a discussão desse instante, que me parece que a presidente Dilma foi muito feliz ao propor, ainda que alguém possa divergir quando ela propôs o plebiscito, porque ela trouxe à tona uma discussão que o Congresso, historicamente, desde a redemocratização, se nega a discutir. E agora fez discutir. Né? Admite, inclusive, fazer por referendo. Eu queria colocar isso aqui, vou conversar com você, Cândido Albuquerque, porque a sua entidade, da qual você participa como conselheiro nacional da Ordem, e sei até que você está convocado para, neste domingo, já está em Brasília, se manifestou, foi a presidente, entregou uma proposta, uma sugestão à presidente, mostrando da inconstitucionalidade do plebiscito para uma constituinte específica com esse objetivo. Mas o fato é que a discussão está colocada nesse instante e se nós passamos, se contarmos só de 1988 para cá, sem essa reforma sairá agora, porque terá que ser feita por esse Congresso que está aí, para poder ter vigência no ano seguinte. Terá que ser aprovada este ano ainda. Né? Na verdade, a OAB, a partir desse ano, quando começou esse mandato com o presidente Marcos Vinícius Coelho, ela colocou como pauta uma reforma política. Estabeleceu que haveria uma reforma política, e porque qual é a consciência que nós temos hoje? É que o próprio orçamento é quem financia os mandatos. Ou seja, os deputados federais, a maioria absoluta, fica em Brasília só tentando alocar verbas para os municípios
para garantir que o prefeito vai apoiá-lo. Ou seja, ele pega o dinheiro da União para garantir a sua reeleição. Essa é uma prática comum que a gente sabe, e a partir do aparelhamento do Estado, que sempre houve o aparelhamento, mas nos últimos 10 anos esse aparelhamento se deu de maneira absolutamente exposta, não havia mais sequer dissimulação, o Estado era aparelhado exatamente para garantir a eleição. Era comum, nós tivemos recentemente aqui com o Denox, aqui veio um diretor que disse, não, porque ele é candidato a deputado federal, todo mundo sabe dessa história, depois acabou dando busca e apreensão, confusão. Então, o que tem que ser achado, o que a OAB tem discutido, é a necessidade de se criar, e a OAB não é fechada quanto à sua proposta. O que é preciso aqui, o modelo hoje que nós temos de eleição seja modificado. Não é possível que o dinheiro continue decidindo as eleições. A reforma eleitoral ou política? Eleitoral e política. Nós temos que fazer as duas coisas, Moreira. Tem que ser, porque eleitoral a gente já vem fazendo aí. Não, mas temos que fazer o eleitoral Demanda. também. Mas temos que fazer também o eleitoral. Sim. É necessário que seja feito. O que é o seguinte, hoje, qual é o grande problema que nós temos hoje, Moreira? É a falta de legitimidade do representante. Nós temos que buscar uma solução para isso. Você concorda, Dimas? Essa é a questão, não tem legitimidade nenhuma. Mas só para o assinante ficar, quando você fala numa reforma política, você necessariamente está falando de uma reforma eleitoral. Sim, mas obviamente. Você não faz uma coisa Porque sem a a outra. política é Não, eu muito digo só mais para poder ampla. não, só para poder não confundir. Mas hoje o que se discute mesmo, o Moreira, é uma eleição, uma reforma eleitoral. Porque, veja bem, se discute muito a questão hoje do financiamento público da campanha, para igualar os concorrentes. A ideia do financiamento público é você igualar a capacidade de competição dos candidatos. E a OAB tem defendido isso, porque o que a gente verifica é que não há legitimidade, porque ainda é o poder econômico quem banca. E aí, veja bem, qual é a grande questão, Arnaldo? Qual é a grande questão? Como é que uma empreiteira que está prestando serviço ao Estado, ela pode contribuir para a eleição do governador? Como é que uma empreiteira que tem um grande conta no município pode contribuir Controlar 100 deputados. Isso é inadmissível. Da mesma forma que a Coca-Cola, que a Nestlé, Perfeito. que a Também, Apple, todas elas. que a Microsoft contribui para a campanha nos Estados Unidos e na Europa, e nem por isso lá é essa distorção. não, Diferente, é Arnaldo. assim, Peraí, Arnaldo. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença grande. Lá a Coca-Cola se identifica com o democrata ou com o republicano e ela contribui porque ele tem uma política que interessa a ele. Ela contribui com os dois. Não, sim, Ela não mas contribui só com um, de não. maneira... Não, Arnaldo, mas de maneira muito mais identificada com o que representa ele. Por exemplo, os republicanos sempre foram muito mais conservadores. Isso, sabe por quê? Mas você não pode Porque admitir... a gente não pode ser reducionista a esse ponto e Não, partir do não, pressuposto de que a contribuição Arnaldo, desculpa. necessariamente já está aí levando Tá à associado, distorção tá, do Arnaldo, modelo. não e tem a tal. menor Tá, dúvida, Arnaldo, aí, Arnaldo. infelizmente, aí eu não posso Associado concordar está, com você. mas não necessariamente isso é associado. Arnaldo, mas necessariamente, Arnaldo, aí é inadmissível. Porque a partir daí, nós começamos com um ponto aético. Ou seja, não é possível que alguém que tem interesse num contrato no governo federal contribua para a eleição do presidente. Isso não é razoável. Isso não tem lógica. Não é possível que uma empreiteira que tem um grande contrato com o município de São Paulo, por exemplo, possa contribuir para a eleição do prefeito de São Paulo. Do ponto de vista objetivo, não tenho como discordar. Mas eu não entendo como no capitalismo a coisa pode se dar de maneira diversa, porque o Estado é deles. É o grande capital que controla, forma suas bancadas, dirige as eleições presidenciais, quer dizer, com muito dinheiro. Você vê que dos últimos presidentes é muito difícil ter um presidente que não tenha sido, não tenha recebido poderosos recursos das grandes empreiteiras. Se não antes, depois. Ela pode até não ter participado, mas participa agora. Efetivamente, que desequilibra imensamente. Então, novamente, você volta para o povo, para o nível de consciência das pessoas nesse sentido, para as propostas políticas, para os candidatos. O que, novamente, eu acho que quando você fala de reforma política, é como um senhor de casa grande dizer para os escravos na senzala que, a partir de agora, encontrará vasos comunicantes melhores. Vez ou outra eu vou visitá-los, ouvi-los mais, e vou abrir mais portas aqui na minha casa grande para que nós possamos nos ver mais.
Mas as pessoas estão discutindo, na realidade, é a Casa Grande. O que estão discutindo é a senzala. O que está sendo discutido, o que está no sentimento das pessoas, mesmo que não se manifeste ao nível de consciência, é, na realidade, alguma coisa de maneira objetiva contra essa representação. E essa passagem, como é que se daria? Não sei. Essa passagem se dá. Porque a OAB tem posição A firmada questão fundamental... no sentido de que as empreiteiras não podem continuar financiando. Esse é um ponto fundamental. A questão fundamental não aí é pode como se continuar. dá. Não é possível que um grande empreiteiro do município do Rio de Janeiro ela seja o maior financiador da campanha de um candidato a prefeito. Porque ele, ao assumir, ele está comprometido naquele contrato. Não é que esteja comprometido com a empresa, não, Arnaldo. Essa é a diferença. Ele está comprometido com aquele contrato. Aquele dinheiro que foi doado, só um minutinho, terá que voltar por aquele contrato. E se não tiver antes, vai se comprometer depois. Mas Vai se tem comprometer tem depois. outros mecanismos. É lógico, Como? Dimas. Tem outros mecanismos disso. Você E tá outros criando- mecanismos. Por exemplo, como foi que na última própria eleição do legitimidade. Obama, certo? O grosso dos recursos, por exemplo, veio de pessoas que contribuíram com até $200. Pois é. Certo? Quer dizer, aí eu acho diferente, que você amigo. muda a forma de compromisso. Isso aparência. Por exemplo, os grandes veículos de comunicação, que têm uma outra posição, eles na realidade não financiaram, mas na realidade, por exemplo, você tem grandes veículos de comunicação que são de grandes magnatas que defendem Partido Republicano Sim. e Partido Democrata. Tudo bem. Quer dizer, é evidente. Vamos Mas voltar para pelo o menos lá é Brasil? transparente Vamos voltar isso. para o Brasil? É evidente Na hora que lá o tem mais cidadão- transparência. Só um minutinho, Dimas. Se a Globo tiver uma posição em relação ao Só- candidato, só um vai ter uma minutinho. diferença decisiva em relação a outros que não têm tempo. Só um minutinho, Dimas. Vamos imaginar o seguinte: as empreiteiras sejam proibidas de contribuir. Não haverá mais contribuir, porque eu acho isso aí realmente equivocado. Proibido. Quem é que vai ter que contribuir? É o cidadão. Ele vai se tornar responsável pelo candidato dele. Ele vai ter uma visão mais crítica. Você concorda, Moreira? Ele vai participar muito mais, porque ele deu R$200 para a candidatura de fulano e tal. Ele deu R$500. É diferente quando uma empreiteira que já tem o contrato com o governo federal, quer dizer, uma concessionária do governo federal, vai lá na eleição para presidente e bota lá 1 Mas milhão, grande 2 parte milhões. dos congressistas, só um Tem compromisso grande parte nenhum. dos congressistas foram Deixa eleitos eu pela fazer população. deixa eu fazer uma provocação. O dinheiro deles. Deixa eu fazer uma claro. Não, senhor. Me deixa Não, fazer uma senhor. provocação. Ele compra Cândido. o vereador porque ele tem dinheiro lá no Cândido, interior. Me deixa fazer uma provocação, que o tempo está se esgotando, que é o seguinte. Vocês não acham que, para além dessa questão da construtora, da empreiteira financiar ou não financiar, o problema é que o cidadão brasileiro está se ressentindo e cobrando. Não é a falta de controle que ele tem sobre os representantes? Quer dizer, nos Estados Unidos você chama de recall. É? Japão tem Aqui recall você muito chamaria de mandato imperativo. Ou seja, o que o cidadão, se a empreiteira, que elegeu 2, 3 senadores ou 10, e esses senadores se voltaram para defender somente os interesses das empreiteiras e não do cidadão, que em sua maioria foi quem o elegeu, o que o cidadão está querendo é o controle para poder tirar aquele senador que apresentou aquela emenda em favor programa, a dessa. discussão O que ele está querendo, é de paradigma, ele quer participar ele está efetivamente. querendo, ele está querendo ter controle Ele sobre não esse quer, mandato. ele não quer assinar um cheque discutir, branco. ele não quer discutir, Não é isso, ele não não? quer discutir, não é Não é a isso que ele forma quer. como esse representante chega lá. A cada 4 anos ele renova a Câmara de Deputados e o faz mal. E o faz mal por quê? Ele Porque está discutindo o a poder natureza da econômico- representação. Não, eu acho que não, É não claro chega tanto que é. não. Não chega tanto não. O que ocorre é o seguinte, é que alguém com muito dinheiro consegue facilmente viabilizar a sua candidatura e quer tirar essa possibilidade. Eu acho que é o que se quer lhe hoje. faço- A postura da OAB é nesse sentido. Vamos igualar. Arnaldo, ele faz uma pergunta. O financiamento público de campanha é Seria- a bandeira do Ou da pelo OAB. menos, Arnaldo, se isso não se conseguir, porque também não tem Talvez seja tem um uma avanço, visão, um primeiro momento. um avanço, não Agora vamos ser ele- plebiscitários aqui não, sim ou não. Mas se não for isso, pelo menos proibir que Arnaldo. oficialmente uma empresa comprometida com o município, que as empresas, de uma maneira geral, que elas Todas contribuam. Por quê? Porque mesmo aquela que não tenha o contrato, se ela puder contribuir, depois ela consegue um contrato. Então, a proibição dessa contribuição, essa contribuição é fundamental, porque há aí, por mais que não se queira aceitar, há um desvio muito grande. As contribuições, eu li na última eleição, eu li na Folha Arnaldo, de São você- Paulo, só um minutinho, na Folha de São Paulo, os valores astronômicos, Você e o acha- termo que eu só um minutinho, astronômicos, que as empreiteiras colocaram nos municípios e elas tinham contrato.
E elas, qual Desde é a ética Juscelino, que pode ter disso? desde a Constituição de Agora por Brasília. isso vamos deixar? Peraí, Aí é só- por Não, isso agora claro, vamos deixar? não, eu acho Então que isso, cortar. só acho que isso não resolve. É isso que é óbvio. Eu quero dizer Mas o melhora, seguinte, o Dimas. Não, tudo Se bem. não puder resolver, Claro, eu acho melhora. que é um primeiro passo. Não é esse passo mágico. Eu acho o que primeiro você passo. imagina. Agora está longe das contradições sociais reais. Você acha que, por exemplo, nenhum desses partidos que estão aí tinha alguma legitimação social? Alguns candidatos históricos do PT ou do PSOL, ou quem quer que seja? E por que ninguém aceitou, por exemplo, o comando de nenhuma dessas siglas? Porque se nós colocássemos todos na vala comum, eu poderia dizer, se a questão é de um tipo específico de representante, se é um tipo específico de alguém que moralmente não possa estar lá, eu aceitaria aqueles que moralmente poderiam estar. E por que nem eles foram aceitos? Qualquer bandeira que era Porque levantada, estão vinculados mandava. a partidos. Porque estavam vinculados a a partidos, partidos que são e ao absolutamente tipo de poder que as pessoas querem negar. desacreditados. É isso. Não, e vinculados a partidos absolutamente desacreditados, Não amigos. confunda isso com o movimento antipartidário, viu? Ele Não, é lá- aí é outra apartidário. coisa. Não, ele peraí. é apartidário Aí outra coisa. e não antipartidário. Não, Aí outra coisa. antipartidário O não que, ele, podemos o, ser. que ele quis, o que o movimento fez agora ao rasgar as bandeiras foi simplesmente, Nós queremos ser protagonistas da nossa própria simplesmente história. impedir o oportunismo que o Kant chamou de surfar a onda, que sempre aconteceu, sobretudo do lado da esquerda. que Sim, essa mas tinha hora muita gente legitimada. foi isso que foi. Tinha muitos candidatos eleitos legitimamente. Bom. Não é todo o Congresso. E nem eles foram aceitos. Porque a população. Nós queremos nos Num dirigir. regime capitalista só, se me permite, você não pode, obviamente, que discriminar somente um segmento. Você falou só as empreiteiras. Não, quero mas ter é maneira que- geral. De modo geral, é. De maneira geral. Tem que proibir banco, tem que proibir Sim, tudo. Porque, claro. E aí o cidadão, Mas tem todo- o cidadão então avoca para si esse protagonismo lógico. e ele passa a financiar. Seja É, com eles vão financiamento ganhar muito público, dinheiro depois sem ter que gastar antes. Quanto Quando eles pegaram os das- contratos estatais. da sua contribuição É um fato. pessoal. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos professores Francisco Moreira, Cândido Albuquerque e Dimas Oliveira, e em especial agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política. Até lá.